Ebeté, muito obrigada. Dia de Pituna, Xerangueras, Cunhangueras, professoras e professores. Eu sou uma mulher indígena, eu tenho o cabelo comprido, uso uma franja, eu uso um brinco de pena de arara azul na minha orelha direita e atrás de mim tem um quadro do meu querido, um dos artistas que eu mais gosto, Pereirinha, e esse quadro tem como título Feliz Cidade. Bem, a língua que eu falei há pouco tempo é a língua tupi. Eu vou estar de vez em quando falando nessa língua para vocês. Gostaria que vocês anotassem as perguntas aí no chat. Colocassem as perguntas no chat para que eu possa depois contribuir de alguma maneira com vocês. Quem quiser e puder abrir sua câmera, seria mais gostoso, porque transformaria nosso ambiente mais afetivo e mais caloroso. Porque o contato de olhar para vocês, eu abro o mosaico, eu não fico apenas na minha imagem, eu gosto de ver para quem eu estou falando. E se vocês devem ter estudado, ou quem não estudou, saber que a energia do outro independe dele estar aqui fisicamente ou não. A gente sente pelo olhar, a gente sente pela respiração, a gente sente pelas vibrações. Então, são vibrações energéticas, sinestésicas, e muitas delas, né, são eletromagnéticas, boas ou não, mas elas são a nossa vida em movimento. E é importante a gente abrir as câmeras para que a gente possa transformar o momento de aprendizado mais compartilhado. E porque o aprendizado, eu concordo totalmente com Paulo Freire, que ninguém ensina ninguém. A gente aprende-se numa relação dialógica e dialética um com o outro. E cada um aprende segundo as suas possibilidades e também com as suas disponibilidades, que você pode ter limitações, mas você também pode ter muitas possibilidades que vão além das limitações. Então, depende muito de vários eixos. Eu vou tentar falar aqui para vocês um pouco sobre o que significa para nós esse processo de letramento. Gostaria que alguém, por favor, colocasse a primeira lâmina, por gentileza. Enquanto isso, eu gostaria de dizer para vocês que a nossa língua, a língua tupi, que é a língua do meu povo, o povo potiguara, que é o povo que viveu e ainda vive às margens do rio Potengi, que significa rio de camarão. E, além do tupi, nós ainda temos mais 273 línguas indígenas no Brasil. Então, o que iremos falar hoje e buscar também dialogar é sobre letramento étnico-cultural e prática docente. Antes de tudo, o que seria letramento étnico-cultural? Vamos pensar. Acho que letramento, todos vocês aqui já sabem. Já estudaram letramento na alfabetização, letramento na leitura, letramento em várias perspectivas pedagógicas, em outras áreas de conhecimento. Mas o que estamos aqui preocupados nesta noite, ou preocupadas nesta noite, é pensarmos num letramento que atende um olhar mais plural, um olhar sobre a diversidade das culturas e também das cosmovisões, percepções dos povos originários desta terra pindorama chamada Brasil. Sim, muito bem. Não é Brasil, é Pindorama. Isso já é um confronto para
o letramento. Mas para desenvolver esse letramento, nós vamos ter que exercer ou exercitar um exercício bem delicado, que é o exercício do confronto. Confrontar aquilo que a gente nos foi educado, que nos foi ensinado desde as séries iniciais, ou até mesmo dentro de casa. Como confrontar isso se somos adultos ou adultas? Realmente é bem mais complexo e não é fácil. Mas, como diria Paulo Freire, não é impossível. Pode ser difícil. E o que queremos dizer que esse letramento étnico-cultural, ele implica esse confronto de conceitos, preconceitos, princípios que foram estabelecidos como verdades absolutas, que, na verdade, são princípios racistas e coloniais, do que a gente pode chamar de um analfabetismo étnico sócio-histórico. Por quê? Nós estamos no século XXI, num momento histórico em que as redes sociais elas dominam todo o processo de literatura, de imagem e etc. Por favor, mantenha na primeira lâmina, por gentileza, na primeira. Aí, obrigada. Nós estamos num momento histórico em que você tem um celular, nós todos aqui alcançamos a fita cassete, alcançamos o vinil, alcançamos o rádio, alcançamos a TV e alcançamos hoje a era digital do celular. E hoje a gente pode até pensar, a tecnologia avançou muito nos últimos 200 anos. Mas será que a sociedade, a humanidade também avançou nos seus pensamentos socio-históricos, étnicos e sociais? Será que as escolas, a educação, a forma de ensinar também avançou na sua prática? E em que ela avançou? E se avançou, a quem é beneficiado com isso? Houve alguma exclusão social ou não? Houve permanências ou não? Então, vamos então nessa nossa caminhada, refletindo implicações racistas e coloniais. Peço que vocês tenham a paciência com vocês mesmos, não é comigo. Vocês tenham paciência consigo mesmos sobre aquilo que iremos falar que de alguma maneira possa inquietar você. Eu vou dizer o que eu falei pela manhã. Eu não vou pedir desculpa por não poder me desculpar. Porque muitas coisas que eu vou falar aqui, eu também fui vítima, mas também fui ré quando aprendi num olhar eurocentrado, racista, atitudes das quais eu reproduzi também na posição de professora. Então, e por outro lado, eu não posso pedir desculpas porque a mim também foi machucado a minha ancestralidade, os meus ancestrais. E acredito que vocês vão entender um pouco mais isso no processo. Então, pode passar a segunda lâmina, por gentileza. Vos apresento aí uma parte da minha família. Essa aí é uma parte da minha família, da aldeia Sagi, Jacu, que fica em Bahia Formosa. Nós temos esse território que está achatado pela cana-de-açúcar de todos os lados. Nós somos ilhados pela cana-de-açúcar. E esse sufoco ou esse sufocamento contínuo
já tem mais de 5 séculos. Há 100 anos atrás, só existia a praia de Sagi, as lagoas, os rios de camarões, com bastante peixe. Isso há 100 anos. A nossa família já estava lá, mas foram chegando cada vez mais próximo os empresários das usinas de cana-de-açúcar, que começaram pelo litoral do Rio Grande do Norte e foram adentrando para o Agreste e foram adentrando para a região onde hoje nós nos encontramos nesse sufocamento. O rio, que é o Rio Pau-Brasil, que é um rio de água doce, e um rio que ainda dá camarão, nosso, ele está bastante assoreado por causa de crimes ambientais provocados pela usina, a usina da cana-de-açúcar, matando também a nossa água e também poluindo as nossas plantações e também matando os nossos animais. Então, vos apresento aí uma parte, eu estou com essa camiseta preta aí, e ao redor estão vários parentes meus. Ao centro, essa aqui ao centro, com o K maior, é a minha cacica, que também se chama Eva. Eva Claudino da Silva. Pode passar. Bem, então, para falar desse letramento, não esqueçam, façam suas perguntas no chat por escrito, para não se esquecerem. Pode clicar para a gente ver o que tem aí. Eu queria chamar a atenção que a primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que nós temos 274 idiomas aqui em Pindorama. Toda vez que eu falar Pindorama, estou me referindo ao Brasil. Hoje nós temos a língua o tupi, que é a língua do meu povo, mas temos a língua dos tapuia tararariu, que é o brobó. O brobó é uma língua que era bastante falada pelos indígenas que moravam onde se chama hoje Seridó. O Seridó. Ali, Mossoró, Apudi, Açu. Então, ali vivia os indígenas que falavam a língua brobó. Brobó. É uma língua, eu acho, até mais difícil do que a tupi. É do tronco, nós temos 2 troncos indígenas. O tronco tupi e o tronco macrogê. O brobó vem do tronco macrogê. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um grande guerreiro chamado Janduí. Janduí, ele era um grande rei e um grande guerreiro, pai do rei Canindé. Janduí tem uma foto que foi inspirada nele, de um livro que eu quero apresentar para vocês, que é esse aqui. Vocês já viram uma imagem parecida com essa aqui? Vocês podem colocar no chat sim ou não. Ó, essa foto aqui é de um indígena tapuia. Olha como eles eram altos. Muito altos. Só para vocês terem uma ideia que os indígenas não eram todos baixinhos, não. Altos, fortes. E o Janduí, ele corria léguas e léguas. Corria mesmo. Ele era chamado de Ema. Ema. Ou Pequena Ema. De tanto correr. Isso que está na mão dele aí, ó, são os instrumentos tanto de caça como de guerra.
eles usavam uma borduna feita de uma madeira muito forte chamada angico. Angico é a mesma madeira da qual é feita a porta do, do prédio do Forte dos Reis Magos. Angico. A madeira angico, ela aguenta tiro de canhão e não cai. Agora você imagina uma borduna de angico, que é esse pau aí do outro lado, na cabeça de um. É uma arma de guerra, certo? Que nossos ancestrais usavam para se defender e também para caçar. Então, esses homens, eles viviam no sertão, chamado hoje também Seridó, certo? Eles eram amigos dos holandeses, enquanto que os Tupi, da família de Dom Felipe Camarão, eram amigos dos portugueses. Pode passar aí que tem. Agora vai falar um pouco das etnias. Ó, uma coisa que é muito importante que os professores devem evitar é a palavra índio. Por quê? Essa palavra índio foi uma, uma nomenclatura racista dada inicialmente por um grande navegador, né? Que chegando o que eles chamaram de Américas, o Américo Vespúcio, né? Em homenagem a ele, colocou Américas. Mas nós chamamos de Abia-Yala. Abia-Yala. Era assim que se chamava todos esses continentes, né? Que hoje chama-se América Central, América do Norte e América do Sul. E quando eles chegaram, eles achavam que estavam nas Índias e chamaram esse povo de índio. E esse apelido, ele foi levado para frente de uma maneira totalmente absurda. Eu vou dizer para vocês uma coisa que talvez muitos vão achar confuso. Se eu disser para vocês que no Brasil nunca teve índio, pois é, o Brasil nunca teve índio. Nunca. Primeiro porque índio é um elemento da tabela periódica. Índio. Vá lá que vocês vão ver o que é índio lá. É um elemento da tabela periódica que a gente estudou em química, no ensino médio. Segundo, porque não há índios. Porque há povos originários. E quando os portugueses chegaram aqui no século XVI, nós éramos 1000 povos. 1000. Com muitos genocídios, muita matança e muita guerra e muita resistência, porque o indígena não aceitou entregar sua terra de mão beijada. Ele lutou. Hoje nós temos 305 povos, tá aí, ó. Pelo último IBGE de 2022, o Brasil tem 305 povos. Além dos Potiguara, Pataxó, Tupinambá, Munduruku, Cariri, Cariri-Chocó e tantos outros, nós temos 305 povos. Então, ao invés de chamar de índio, o mais próximo é indígena. Mas também você pode dizer povos indígenas ou povos originários. Se você falar assim, você vai estar dialogando com a gente com respeito. Certo? E também entender que também isso foi até nas últimas pesquisas do IBGE, nas estatísticas, nós temos 274 dialéticos indígenas. Então, são
274 línguas indígenas. Certo? Pode passar. Agora, vocês imaginam um povo, gente, com mais de... Hoje, mesmo hoje, século XXI, são 305 povos. Vocês acham que todos nós usamos cocá? Será que todos nós pintamos o rosto da mesma forma? Será que nossas danças são iguais? São nações diferentes, gente. São línguas diferentes. São costumes diferentes. Então, quando você for falar de indígenas, não fale nunca cultura indígena. Fale culturas indígenas. Sempre no plural. Culturas indígenas. Porque são muitas culturas. Nossas curandeiras são diferentes na maneira de rezar, na maneira de cantar, na maneira de se preparar o ritual antes da cura e após a cura. O catimbó, por exemplo, de Jurema, antes que alguém aí se benza, ou se benze, né? Por quê? Porque os jesuítas, a primeira escola que o Brasil teve foi jesuítica, ou seja, foi uma escola para amansar os indígenas, começando pelas crianças. Enquanto os soldados matavam os homens e deixavam as mulheres viverem, as crianças eram catequizadas. As mulheres eram usadas para servir na lavoura, na cozinha e aos desejos dos donos das casas grandes. E muitas silenciaram para não serem mortas ou então não terem seus filhos mortos. E seguindo essa situação, queremos dizer que a palavra catimbó é uma palavra tupi, que significa fumaça de mato. A Igreja Católica sempre fez catimbó. Sim, a Igreja Católica Romana sempre fez catimbó e vocês não sabem. O que é fumaça de mato, gente? É incenso. É o incenso. É pegar o carvão, é pegar o fogo, pegar as ervas e colocar as ervas secas para o incensário. Isso que eles chamam de incenso, desse aroma que vai tomando conta do ar e que eles usam ainda em rituais religiosos, nós usamos. Só que o nosso nome é catimbó. E o deles é o quê? É incensário. É ritual de incenso. Só que para eles, catimbó é pecado, é errado, porque o Deus deles é melhor do que o Deus nosso. E vamos falar também de deuses. Os povos indígenas têm vários deuses, porque são muitas culturas. Nem todos cultuam Tupã. Existe Nhanderu, Yamandu, Nhandeci. Assim como os povos hebreus têm Javé, o povo israelita, né? Tem Jesus, nós temos os nossos deuses. Há mais de 10 mil anos atrás. Então, se estamos em 2025, o que é 2025 para 10 mil anos, gente? O que é? Me diga. Vocês, quem é bom de matemática? Subtraia. O que é 2025 para 10 mil anos? Pois essa foi a data. Quando eles chegaram aqui no século XVI, nós já estávamos aqui há 10 mil anos atrás, cultuando inclusive a Jurema Sagrada, que hoje chamam de ayahuascas, que aí virou moda tomar ayahuasca, né? Tem até gente que paga dinheiro para tomar o vinho da Jurema. E muita gente aí charlatão, enganando muita gente, se apropriando das culturas indígenas, dos povos indígenas daqui do Nordeste. Por quê?
Os rituais de Jurema sempre foram aqui no Nordeste, especialmente pelos potiguaras do Rio Grande do Norte e da Paraíba. O que a gente quer falar para vocês é que o que foi tratado para nós? O que foi tratado para nós? Que tudo que veio de fora era o que nós deveríamos servir, seguir e aprender. E tudo que somos aqui deveríamos esquecer. Deveríamos esquecer de nós mesmos. E sermos aquilo que eles disseram para a gente ser. A mulher tem que ser assim, o homem tem que ser assim. E assim começaram as primeiras escolas. Então, na espiritualidade, gente, são muitas formas. Só que até hoje, gente, 5 séculos depois, ainda se matam os nossos curandeiros e curandeiras. Pessoas das igrejas que dizem que são mais santos e certos, eles matam os nossos curandeiros até queimados vivos. Todo ano morre curandeiros e curandeiras, pajés, queimados. Enquanto estão dormindo, enquanto estão lá na sua cama adormecendo, eles estão sendo queimados. O meu amigo, que também é professor e juremeiro, Rômulo Ângelo, quebraram o altar dele totalmente. Ele faz anos que ele tenta reconstruir o altar de Jurema, sem condições financeiras para isso. Quebraram como se quebra qualquer coisa. Aí eu pergunto, por que isso? Onde é que está o letramento? Onde é que está a educação de qualidade? Onde é que estão os direitos constitucionais da Constituição de 1988, que diz que nós temos o direito à livre expressão e livre crença? Onde está? Se tem escolas ainda com crucifixos, mas por que não tem também lá os nossos representantes das outras religiões? Por quê? Porque tem que ter cultura. Só um minutinho. Eu abri o microfone só para colocar essa fala em um minutinho só, Eva. Essa fala que você disse agora, eu queria só fazer uma colocação bem rápida. O que você falou agora caiu justamente no que eu estava pensando. As escolas são laicas, mas sempre tem um pastor ou um padre. Então, não são laicas. E assim, se vai um pastor ou um padre, teria que ir também outros representantes de outras religiões. Não é verdade? Porque se nós estamos abrindo para a consciência crítica, estamos abrindo para que as crianças tenham respeito com todas as outras religiosidades, nós deveríamos também ver essa questão, não é isso? E que tem um representante de cada. Não é isso? Exatamente. Vou fechar aqui. Eu gostaria que você clicasse aí para ver o que tem abaixo depois de espiritualidade. Pronto. Etnoculturas. Nós aqui, por exemplo, nós potiguaras, temos modos de vida diferentes, assim como os outros parentes. Quando a gente chama parente, é porque são indígenas de outros povos, são parentes. Entendeu? Podem ser parentes da mesma etnia ou não. Então, por exemplo, lá em Apudi, naquele local ali, nós temos, ali é território dos Paiacus e Tabajaras. Aonde é o Seridó, por exemplo, onde é Mossoró, Açu,
aquela região ali de Caraúbas é região dos tapuias Tairariú. Tapuia é uma palavra que é do Tupi, mas é porque é uma palavra, vamos dizer assim, é um apelido que não é um apelido legal. Que quem deu esse apelido foi os potiguaras, que tinha rixa com os tapuia. É como se fosse assim, gente que não é uma gente sem confiança. Tapuia é uma pessoa que não merece confiança, entendeu? É tapuia. Então, tapuia foi uma nomenclatura dada pelos potiguaras aos indígenas do interior do Rio Grande do Norte, tapuias, que eram amigos dos holandeses. Se vocês observarem, ali em Caicó, Currais Novos, por ali, especialmente Caicó, tem muita gente de olho claro, tem muita gente da pele meio galega. Por quê? Porque eles são pessoas que foram aqui, ó, ancestrais do grande rei Janduí, que era um grande tapuia tairariú, ó, danado bem grande, com os holandeses. Porque os holandeses, eles eram protestantes. Se algum homem mexesse com uma mulher, ele tinha que casar. Enquanto que muitos casaram com muitas mulheres lá, mulheres indígenas lá em Caicó, certo? Então, a maioria daqueles homens e mulheres de olhos claros, cabelo meio ruivos, eles têm uma descendência holandesa com o povo tapuia tairariú, certo? Quem quiser conhecer um pouco da história do Seridó, eu sugiro essa obra aqui. Eu depois vou mandar a foto para a Deilza compartilhar com vocês. Ó. O nome é Seridó Potiguar, Sujeitos, Espaços e Práticas, de Helder Alexandre Medeiros de Macedo. Isso aqui foi a tese de doutorado dele pela UFRN. Hoje ele é professor em Caicó, pelo IFRN, professor de História. E ele estudou aqui, gente, as aldeias indígenas e também como surgiu esse nome Seridó, tá? Também tem um livro dele antes desse, que é do mestrado dele, que eu gosto muito também, que chamam-se As Aldeias Indígenas do Interior do Rio Grande do Norte, tá bom? É importante vocês terem esse livro, é muito importante. Para que vocês aprendam aquilo que não saiu nos livros didáticos até agora. E ele teve uma grande coragem, gente, de trazer uma pesquisa que ninguém tinha, assim, fôlego ou determinação para poder fazer. E para ele foi importante, porque ele queria conhecer e ele queria respostas para alguns questionamentos que ele tinha desde criança, sobre os grafismos que ele encontrava nas pedras, especialmente naqueles lugares que tem bastante... Lá no Seridó, tem muitos lugares de muitas pedras. Não é só lá em Apodi que tem, né, no lajedo de Apodi. Tem outros lajedos menores, né, com muitas inscrições de povos originários. Então, não esqueçam que nós temos também modos de culturas diferentes. E outra coisa, é importante lembrar que os indígenas nem todos andavam nus, viu? Os indígenas, alguns se vestiam de pele de animal. Como é que uma pessoa dessa andava no sol escaldante e ia caçar no meio dos espinheiros, gente, nu? Não tem condições. Quem andava nu mesmo eram os potiguaras, aqui que vivia no litoral. Entendeu? No litoral. Por quê? Para que roupa, gente? Me diga, para quê? Entendeu? O indígena, ele usava o que precisava. Ele precisava. Ele que fazia as suas redes de a sua rede de pescar e a sua rede de dormir.
feita de um capim chamado capim-navalha, que ainda hoje tem muito por todo o Agreste, até no interior tem muito desse capim-navalha, que ele também usava também a timbira para fazer as saias, né? Vocês viram na foto que eu mostrei a gente com saia de timbira? É trabalhoso fazer uma saia daquela, gente. Para fazer uma saia daquela, leva mais de 3 meses, viu? Para fazer uma saia daquela. Mais de 3 meses. Desde tirar o caule, deixar ele de molho, não sei quantos, uns 2 meses de molho dentro do rio. Para depois tirar do rio. Para depois tirar as fibras. Separar as fibras. Secar as fibras. Para poder fazer a saia. Aquela mesma timbira é feito também, era feita as nossas redes para dormir. Certo? Então pode seguir aí. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, coloca no chat para a gente discutir no final, tá? Pois é, tem muita gente loira por lá, Alexandre, e tem gente que se acha que não nem tem ideia que é indígena. Nem tem ideia que é. E quando vê um indígena, acha que ele é superior aos indígenas. Pode colocar, clicar tudo aí, por favor, pode clicar. Então, assim, esses termos como Pindorama é o nome dado, que foi dado há mais de 10 mil anos aqui, a esse lugar chamado Brasil, que é uma palavra do tupi que significa terra das palmeiras. E se eu disser para vocês que eu não sou brasileira, por que eu não sou brasileira? Porque eu sou potiguara. Eu sou potiguara, eu não sou brasileira. Quem é brasileiro, gente, é cortador de pau-brasil. Quem deu o nome aqui de Brasil foram os judeus, que não aceitaram nem Ilha de Veracruz, nem Terra de Santa Cruz. E disseram, vamos chamar Brasil. Olha aí, ó. Os carregador de pau-brasil, os cortador de pau-brasil. Entendeu? Açougueiro, né, que cuida de carne do boi. Madeireiro não cuida da madeira. Ferreiro não cuida de ferro. Brasileiro, cortador de pau-brasil. Destruidor da Mata Atlântica. Nós somos brasileiros destruidores da Mata Atlântica. Muito orgulho, né? Muito orgulho. Agora, por que muita gente tem orgulho de ser brasileiro? Porque não sabe a história por trás desse nome dado pelos judeus, chamado brasileiro. Pardismo. O pardismo, gente, foi uma estratégia criada especialmente no século XVIII, especialmente após a lei de Pombal de 1777. A lei de Pombal, acho que vocês já ouviram falar do Marquês de Pombal, né? O cara nem aqui nunca pisou, mas ele proibiu as nossas quintas avós a falar a língua delas. E quem falasse a sua língua de origem, de nascido, língua nativa, podia até ter a língua cortada. Não podia praticar suas espiritualidades, suas pagelanças, nada, de nada, de nada. Se fosse pego, também morria. Não podia. Tinha que cultuar a Maria, José e todos os santos portugueses. Certo? Agora vocês imaginam, estamos falando do século XVIII. Do século XVIII para o século XXI, são mais de 300 anos, gente. Vocês acham fácil
Vocês imaginam 300 anos de uma educação racista, 300 anos de uma educação colonial, patriarcal. Vocês acham fácil você chegar numa sala de aula e dizer assim: não sou brasileiro, sou potiguara? Imagine você sendo uma professora de ensino superior, formando professores num curso de pedagogia. Vocês acham que é fácil? Não é fácil, não, gente. Não é fácil. Vocês não sabem o que eu já passei e passo. Eu passo muitas perseguições. Primeiro porque eu moro na cidade. E ontem, lá no teatro, teve gente que perguntava: mas você é índia mesmo, de verdade? Ou você está aqui só fantasiada, desse jeito comigo? Bem, eu não levei a sério isso porque eu sei que essa pessoa, ela não tem um letramento étnico-social, étnico-cultural, e ela foi ensinada, como eu fui, tantos de nós fomos, da maneira mais racista possível. Então, eu não vou discutir. Eu só sorri e disse: eu sou potiguara. Eu tenho honra de ter uma história para contar daquelas mulheres que silenciaram para poder eu vir a nascer. Eu tenho honra disso. E quando eu digo não sou parda, sou indígena, eu estou confrontando com esse sistema de estratégia de sobrevivência. Porque a partir do século XVIII, se você dissesse que era indígena, você era morto. Você não podia dizer que era indígena. Por quê? Eles caçavam indígena como caça onça e bicho do mato. Então, se você dissesse que era indígena, você estava sentenciado à morte. Você tinha que dizer que era pardo, parda. Nem era negro, nem era branco. E isso foi uma estratégia também para embranquecimento, porque depois do século XVIII, entrou o século XIX com a abolição dos escravos, em que indígenas também estavam escravizados. Só que aí veio a entrada dos imigrantes. E o governo, na época, facilitava os imigrantes irem morar onde moravam os negros e indígenas escravizados antes, mas em compensação dando pedaços de terras para eles, coisa que nunca deram para os negros nem indígenas que já estavam aqui. E a ideia deles era embranquecer o povo brasileiro. E, inclusive, tem documentos que provam isso. Casamentos e mais casamentos de mulheres indígenas com brancos. Muitas vezes, à força, mulheres pegam no laço, pegam no casco de cavalo, e ninguém podia fazer nada contra, não, viu? Ninguém. Se um homem resolvesse pegar aquela menina de 14, 15 anos, entendeu? Ninguém, nem a família dela podia fazer nada, porque o próprio governo queria que os filhos e netos e bisnetos daquela mulher fossem branquiçados e fosse se perdendo o que eles chamam de essa identidade selvagem, a identidade dos nativos. Ou seja,
fosse apagando os povos originários. Porque, segundo eles, era uma raça inferior. E a raça deles era superior. Muitas cidades, como Caicó, Angicos, Açu, Currais Novos e tantas outras, elas foram fundadas em base de muitos estupros, de muitas mulheres que estavam em suas aldeias e eram simplesmente raptadas, tinham dia para noite. Elas eram amarradas dentro de casa, passavam fome até amansarem e viviam miseravelmente, sendo abusadas, e os seus filhos que nasciam eram ensinados a ter ódio da raça da mãe. Eles não podiam dizer que era filho de Índia, eles diziam que era descendente. Ou então dizia, não, meu pai era italiano, meu avô era italiano, meu avô era holandês, meu avô era português. Nunca dizia que o pai ou a mãe era daqui. E vocês verem, aqui especialmente a capital, Natal, as pessoas aqui são muito provincianas. As pessoas aqui abrem o peito para dizer que amam Natal, quando essa cidade aqui nem Natal se chamava. Nem Natal se chamava. Aqui, gente. Aqui é terra, aqui tudo se chamava Rio Grande. Rio de Camarão. Rio de Camarão, Potengi, Putengi, Rio de Camarão. Pode passar, querido. Pode passar. Uhum. Então, pode passar aí. Então, a Guerra Justa, gente, é uma guerra que continua e começou no século XVI, em 1570. E o que era uma guerra justa? Olha só, gente, quem já viu uma guerra justa? É uma lei, uma das primeiras leis do rei de Portugal. Olha a data, 1570. E essa lei, ela era justamente para confrontar os indígenas, dizer, ó, a gente está querendo morar aqui, onde vocês estão morando, então vocês vão para aquele lado ali. Então, eles foram tirando os indígenas onde hoje são as cidades, como Ribeira, né? Rocas, eles foram empurrando para o interior. Vamos empurrar esse povo para lá, vamos empurrar. Vamos botar para lá. Entendeu? E se a pessoa fosse o cacique, por exemplo, da aldeia, né? Fosse contra, aí acontecia o que eles chamam de guerra justa. Ou seja, já que você não concorda, eu vou lhe matar. Simples assim. E os indígenas, eles resistiram isso. E até hoje resistem a isso. Porque até hoje, gente, se mata indígena por questões de terra. Viu? Aqui mesmo no Rio Grande do Norte, a aldeia Catu, o Luiz Catu, ele já sofreu vários atentados. Por pouco não mataram ele agora no final do ano passado. Por quê? Porque os contrabandistas de madeira ficam de olho nas últimas maçarandubas que tem por lá, ali no Agreste, roubando as madeiras centenárias, ainda que poucas que existem, que os indígenas são guardiões das florestas e das matas. Aonde tem indígena, tem árvore em pé, tem floresta em pé, tem mata verdejante. Porque o indígena, ele convive em harmonia com a natureza, sem destruí-la. Igual um bicho, qualquer bicho que vive num jardim, que vive na mata, que vive na floresta, ele cuida da sua casa. Assim somos nós, povos indígenas. Porque a natureza,
ela está dentro de nós. Nós somos natureza. Nós não somos homens e mulheres superiores à fauna e à flora. Nós somos homens e mulheres pertencentes aos sistemas vivos do ecossistema ecossistêmico sustentável chamado Terra. A água é nossa irmã. As águas são entidades sagradas. Não é um elemento sólido, vapor, gasoso, não. A água é entidade. A água é entidade sagrada. Antes de entrar na água, devemos agradecer pelo banho, pelo refrigério. Antes de beber a água, devemos agradecer. Usar a água que é necessária e não apenas usar a água para esbanjar, como se fosse algo qualquer. As árvores são nossas irmãs mais velhas. Devemos amá-las, abraçá-las, agradecê-las, honrá-las, aprender com as árvores. Talvez fosse a melhor escola que pudéssemos ter. Clique aí, meu bem. Pode clicar. Então, é importante vocês diferenciar o que é uma educação indígena de uma educação escolar indígena. Então, a educação indígena é aquela que começa dentro de casa, em que o pai e a mãe indígena e a comunidade, né, vai coletivamente instruindo aquela criança, aquele curumim ou aquela cunhantaim. Curumim é menino, cunhantaim menina, na língua tupi. Certo? Então, a educação indígena é diferente da educação escolar indígena, que eu vou já falar. Então, a educação indígena, quem passa essa educação é uma educação que cada povo tem diferente da outra. Se você for conhecer o povo funiô de Águas Belas, lá em Pernambuco, vocês vão ver que a educação indígena deles é diferente da educação indígena dos potiguaras. E assim por diante, a educação indígena dos mundurucus, a educação indígena dos pataxós, a educação indígena dos caigangue, dos terena, dos caiapó, dos guajajara, dos cariri xocó, e assim por diante. Cada povo tem sua educação indígena, que é ancestral, gente. Vai passando de geração para geração. E uma coisa importante sobre a educação indígena é que são ciências também. São ciências. Devem ser respeitadas como qualquer outra ciência que você conhece. Nem melhor, nem pior. Respeitar enquanto ciência específicas de povos específicos. Então, pode passar. A educação escolar indígena, ela já é uma educação que ocorre dentro de escolas e professores que são formados para lidar com povos indígenas. Por exemplo, uma escola, ela vai trabalhar a língua portuguesa? Vai, mas ela também tem que trabalhar a língua daquele povo. Ela tem que ser uma escola de educação intercultural. É quando ela faz um intercâmbio, um diálogo entre a cultura ocidental, que é a cultura do branco, né? Que é a cultura da língua portuguesa, com a cultura daquele determinado povo. Então, essa construção educacional, ela deve ser co-construída. Ela não deve vir pronta para o povo indígena, não, ela tem que ser co-construída. Inclusive, essas datas comemorativas
muitas delas não devem ser respeitadas. Algumas datas comemorativas são datas da religião católica, não tem nada a ver com aquele povo. Então, devem ser respeitadas, não é data comemorativa para aqueles indígenas. Então, o professor ou professora daquele povo, seja professor de artes, de leitura, seja professor de história, de matemática, ele pode trazer a matemática, inclusive, a partir do que a gente chama também de etnomatemática. Por exemplo, como é que as saias de timbiras são feitas? Os dias, as horas que passam dentro d'água, o tamanho, o comprimento, a largura das fibras, o peso, o volume, tudo isso é matemática. O trançado das fibras, isso é arte também. Tudo isso são ciências milenares. Esses elementos têm que ser respeitados. Embaixo tem a fonte, viu? Sâmara Leila Cunha Mendes, 2018. Pode passar. E ainda sobre a educação escolar indígena, ela deve ser diferenciada, intercultural, respeitar a língua nativa, contribuindo para que a educação escolar indígena não passe a ser utilizada como forma de dominação de um povo. Porque foi assim que ensinaram. Quando os jesuítas começaram a dar as aulas, eles não ensinavam só a língua portuguesa. A maneira como eles ensinavam era dizer, olha, vocês não podem mais falar desse tipo de Deus de vocês. Vocês não podem cantar mais essas músicas são feias. E foi aí que os jesuítas falaram do diabo. Nunca as crianças souberam de diabo. Satanás, essas coisas para as crianças, para os indígenas, nunca existiu. Foi criado na cabeça de quem veio de fora. Essa coisa do pecado porque está nu, essa coisa do pecado de uma mulher namorar com outra mulher, de um homem namorar com outro homem, foi trazido das igrejas para cá. Porque os indígenas sempre teve relações entre si. Só para você ter uma ideia, na língua tupi não tem gênero. Quando eu digo xerum porã, tanto faz eu dizer companheira bonita como companheiro bonito. Xerum é companheiro, companheira. Não tem gênero. No tupi também não tem um verbo possessivo, meu, minha, não tem pronome possessivo. Não tem meu, minha, não tem. Nada é meu. Nada é meu. Eu sou natureza. Eu sou irmã da lagarta, da borboleta e da irmã velha árvore. A árvore não é minha. Essa mata não é minha. Eu posso até ter um documento feito no meu nome, coisa que nunca antes existiu para nós, indígenas, porque território é casa, não era objeto, é algo mais espiritual e orgânico, né? Mas isso nada foi respeitado. As nossas cosmovisões, nossos pensamentos holísticos, que agora, do século XX para cá, é que foram tratados pelos os especialistas franceses, os cognitivistas como Piaget, os cientistas do materialismo dialético, né, que foram trabalhando as especificidades dos processos sociohistóricos de cada sujeito, e as pessoas foram trazendo isso para a educação, mas sem respeitar as diversidades culturais dos indígenas. Colocando todos como índio, nu, pelado, no tempo ali passado, acabou. E ninguém fala nada, ninguém diz nada, porque está tudo bem, certo? Ficar calado, pode passar.
Pronto. E a literatura indígena, gente, é aquela literatura que ela é produzida por indígenas, né? Então, ela é produzida por pessoas de povos originários. Então, nem toda literatura é indígena. Ela, para ser indígena, ela tem que trazer vivências no espaço, no tempo, desconstruir o folclorismo, desconstruir os estereótipos que apresentam como sujeitos do passado, trazendo uma coletividade, um olhar de sociedade, de relações atuais e atemporais, né? De histórias coletivas. Um exemplo disso é essa obra aqui nossa, né? Que ganhou o prêmio Jabuti, o álbum biográfico Guerreiras da Ancestralidade. E esse álbum aqui, as mulheres contam as histórias do seu povo, que à medida que elas contam as histórias dela, elas contam a história do próprio povo, que não há como separar a história delas enquanto história do povo, porque é uma corporeidade conectada, é um processo de autoterritorialidade, autoconectividade. E quem ainda não tem esse livro pode baixar ele no meu Instagram, é só chegar na minha bio, Eva Potiguara, tem o QR Code, o link do QR Code ou o link, e vocês baixam gratuitamente esse livro para ler. E eu recomendo vocês terem esse livro como leitura obrigatória. E quem quiser receber um livro, quem trabalha em biblioteca, especialmente agora para quem trabalha com sala de leitura, ou quem tem alguma amiga ou amigo da escola cuja biblioteca não tem ainda esse livro, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram e dar o nome da biblioteca, o nome da escola, o endereço da escola, e só vai pagar o frete e vai receber gratuitamente esse livro. Eu tenho alguns ainda para doar, porque esse livro ele não pode ser vendido. Esse livro a gente fez para doar. Aqui tem um selo, ó, proibido a venda. Então, o nosso foco é fomentar a leitura de mulheres indígenas. Então, a literatura indígena, ela é produzida por mulheres e homens indígenas. Acho que todo mundo entendeu, né? Daniel Munduruku, Márcia Cambeba, Eliane Potiguara, né? Pode passar. Pode passar. Então, assim, a literatura indígena, ela não tem um conceito de individualidade, uma coisa mais individualizada. Como, por exemplo, um Rubem Alves, uma Cecília Meirelles, não. Você vai ver a poética ou a prosa de um escritor ou escritora indígena de maneira, num olhar mais coletivo, porque ela traz, ou ele, os olhares do seu povo, os olhares das cosmovisões do seu povo. Por exemplo, essa obra aqui também que eu quero indicar, Questão Indígena Brasileira, de Eliane Potiguara. Aqui, Eliane Potiguara, esse aqui é o mais novo livro dela, traz um olhar para essa diversidade dentro do próprio povo potiguara, dentro de momentos históricos importantíssimos, certo? Pode passar. Bem, já a literatura indigenista, ela é uma literatura de pessoas pesquisadoras que não são indígenas. Então, é indigenista. Por exemplo, uma literatura como... vamos pensar aqui numa pessoa, um grande sociólogo, né, Darcy Ribeiro, que tanto pesquisou em prol dos indígenas do Brasil. Darcy Ribeiro fez um grande trabalho que não foi muito levado a sério, Darcy Ribeiro. Não foi. Ele falava pelos indígenas pedindo
né? Que respeitassem as culturas, ouvissem os indígenas, também ajudassem os indígenas a seus direitos, porque o branco trouxe muitas doenças que mataram os indígenas, mas também não deram a eles condições de vida, condições de qualidade de vida. Por exemplo, lá onde a minha aldeia se localiza, não tem hospitais, nem tem posto de saúde. A minha parenta, ela é a diabética. E a energia elétrica foi colocada 6 meses, um pouco mais de 6 meses atrás. Não tinha energia elétrica na aldeia. Como é que ela ia, por exemplo, cuidar, armazenar a insulina que ela precisava tomar todo dia? Ela tinha que pegar, mandar buscar na cidade gelo, colocar dentro de uma geladeira que era usada como armário, para poder botar insulina lá, para ela não perder a validade, nem perder as suas funções de medicação. Então, o indígena, ele foi simplesmente abandonado. Roubaram sua terra, tiraram condições dele caçar, tiraram condições dele morar, dele comer, dele viver. E muitos começaram a viver de mendicância mesmo, de mendigar. Em São Paulo mesmo, teve uma época que vocês encontravam muito indígena Guarani pedindo esmola. Porque a terra de São Paulo, que deram o nome de São Paulo, é terra de Tupinambá e de povos guaranis. Assim como o Rio de Janeiro é terra de Tupinambá. Assim como onde se chama Bahia, onde é Salvador, é terra de Pataxó e também de Tupinambás e de outras etnias. Mas muitos indígenas foram expulsos dos seus territórios tradicionais para outros territórios. E o Darcy Ribeiro, por sinal, tem um livro dele, que é um dos livros meus aqui, né? Que eu tenho minha lista, minha fila de SUS, né? De livro. Tem a fila de SUS também, gente. É de livro, viu? Ele está na minha lista. Só que eu acho que a menina que cuida daqui botou ali do lado. O Darcy Ribeiro, né? O livro dele, né? Não é esse aqui, não. É um outro. É um livro que os professores precisavam ler mais. É um livro de obra indigenista, porque é escrito por um não indígena, mas que ele escreve em favor dos povos indígenas. Mas também, gente, tem livros indigenistas que são racistas, que não escrevem a favor dos povos indígenas. Tem livros como, por exemplo, que trazem narrativas eurocentradas do Ocidente, narracistas patriarcais e racistas e machistas, né? Por exemplo, nós temos poetas, né? Poetas do romantismo que trazem histórias, né? Que são histórias que nos envergonham. Por que nos envergonham? Hein? Porque traz um olhar totalmente estereotipado. Como o José de Alencar. José de Alencar, ele foi um indigenista, mas ele usou a sua arte para trazer uma narrativa muito machista e racista sobre uma mulher chamada
Iracema. E então, muita gente leu, achou bonito, mas nunca foi procurar conversar com os povos indígenas sobre aquilo ali. E aí passa um olhar sexista para as mulheres indígenas. Que toda mulher indígena é daquele jeito. Que por ela ser daquele jeito, ela tem que ser o quê? Abusada. Então, gente, são narrativas grotescas que muitas vezes a literatura, em nome de uma arte eurocentrada, traz esses olhares machistas. Pode passar. Pronto. Então, tem muitas obras de ficção, né? De pessoas não indígenas que vocês têm que prestar atenção no tipo de narrativa que elas trazem. Porque vocês podem estar levando para a sala de aula uma produção que vai fomentar não uma leitura reflexiva crítica, mas uma leitura racista de determinado povo indígena que está sendo retratado naquela obra. Consciente ou não, você está reproduzindo o racismo na sala de aula. Pode passar. Pronto. Etnocídio, gente, é um termo, né, que surgiu desde a época da Primeira Guerra Mundial, mas eu não vou entrar em detalhes sobre a etimologia do termo etnocídio. Eu apenas vou destacar para vocês que a diferença de genocídio para etnocídio é que, enquanto genocídio é a morte do corpo, a matança de vários corpos indígenas, o etnocídio é a morte da identidade de povos indígenas. O fato de muita gente aqui no Rio Grande do Norte não saber a sua origem e muitas vezes ser indígena e não ter consciência é porque nós somos uma terra de muito etnocídio. O Rio Grande do Norte é uma terra que jaz em berço esplêndido do etnocídio. Aqui as pessoas elas têm paixão por serem natalenses, sem parar para pensar o que existia aqui há 500 anos antes. Sem parar para pensar que a nossa história não começa em 1500. Que a nossa história, e a história que vibra no seu sangue, ela não começa em 1500. A história dos seus avós, tetravós, quinta-avó, não começa em 1500. Aí você não está matando apenas a sua avó, bisavó, tetravó, quinta-avó, não, gente. Você está matando todas as memórias dos seus ancestrais. E vocês estão matando mais uma vez aqueles que foram mortos e silenciados pelos invasores que vieram para cá e roubaram nossas terras. À medida que você reproduz na sala de aula o racismo, o apagamento, você está matando novamente seus ancestrais. Pode passar. E então, o que acontece aqui no Rio Grande do Norte? Muita gente não conhece a sua cultura. Conhece a cultura que vem de fora. Todo mundo canta um hino nacional, canta um hino do Rio Grande do Norte, cheio de palavras bonitas, que não tem nada a ver com as nossas memórias, com as memórias dos seus ancestrais. Aceita uma bandeira
com a cana-de-açúcar do lado, toda verdejante, sem perceber que aquele símbolo é símbolo de morte, é símbolo de invasão, de sangue dos nossos povos, que morreram lutando por suas terras, para que o coronel da cana-de-açúcar ficasse cada vez mais rico. Pode passar. A partir de agora, gente, eu já terminei minha fala. Eu só vou mostrar para vocês alguns livros que vocês podem procurar se tiverem interesse. São sugestões apenas. Aí estão alguns livros, como Coração na Aldeia, Pés no Mundo, de Aurita Tabajara, que é considerada a primeira cordelista indígena. Márcia Cambeba, que é um livro muito bacana dela, gosto muito dessa obra dela. Livro Sem Letras, que é esse livro de Thelma Tremembé, que ela, infelizmente, ela já faleceu, e ela traz um livro sem letras, baseado em pesquisas que ela fez do povo dela. O povo Tremembé fica aqui no Ceará, viu? Pode passar. Aí tem mais livros. Entre esses livros eu destaco essas histórias do Cariri Chocó, que são contos de Denísia Cruz, certo? Que eu sugiro para vocês também. Essa também, Autobiografias, de Daniel Munduruku, Memórias de Índio. Acho importante essa leitura, assim como essa obra dele, Crônicas de São Paulo. Acho importantíssimas como reflexões para despertar esse letramento étnico. Pode passar. Sugiro que vocês peçam esses livros se vocês não tiverem nas escolas. Esses eu acho que vocês já conhecem, que A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak, que ele disponibilizou gratuito nas redes sociais, né? Pode passar. Desses aí, gente, eu sugiro o Caráter Educativo do Movimento Indígena, que é esse aqui, que é rosa com verde. Esse livro, ele é parte da pesquisa de doutorado do Daniel Munduruku, onde ele vai trazer o movimento dos indígenas, né, de 1970 a 1990. Muito importante, gente, essa obra, para os professores entenderem as causas e consequências do movimento indígena antes e depois da Constituição de 1988. Aí vocês vão entender melhor por que a LDB de 11.645/08, que obriga o ensino das culturas indígenas nas escolas. Pode passar. Aí, gente, tem alguns livros meus, né? Esse Herdeiro de Jurema, da capa laranja, vocês encontram pela editora Jandaíra, no site da editora, né? Vocês podem adquirir. Esse livro, a Biayala Membira Nhenhenguara, tem alguns ainda, porque ele está esgotado, mas tem alguns ainda na Livraria Nobel e naquela livraria da universidade. Cooperativa, a livraria cooperativa da UFRN também tem a Biayala Membira Nhenhenguara, isso aqui, ó, Cânticos de uma Filha da Terra, é poesia, enquanto que Herdeiro de Jurema é um romance baseado em fatos reais do confronto das mulheres da Paraíba e do Rio Grande do Norte, mulheres potiguara e mulheres quilombolas, no confronto dos coronéis da cana-de-açúcar, viu? Esse outro aqui eu já falei, que é o álbum biográfico, e esse outro aqui ele não vende no Brasil, só em Portugal, que é o Herdeiro de Jurema na versão portuguesa. Pode passar. Bem, as considerações que eu vou deixar aqui para vocês é que vocês pensem no letramento vivo, etnocultural libertário, crítico e reflexivo. É necessário reconhecer que o RN é terra indígena,
É fundamental rever a aprendizagem eurocêntrica e racista dos livros didáticos. Se nossa gente tem cabelos enrolados, peles mais retintas, outras peles muito claras e olhos claros, porque somos povos e vítimas de usurpações criminosas. Mas não deixamos de ser indígena por causa disso. A nossa identidade vai além das aparências. Pode passar. E somos indígenas de corpo e espírito. Nossa corporeidade confronta-se diariamente com as desigualdades sociais, as injustiças seculares que nos sufocam e nos rotulam de pardos, negros ou mestiços. Muita gente que se intitula pardo, negro, é indígena e não tem consciência que é. Pode passar. Então, portanto, vamos aprimorar a aplicabilidade da Lei 11.645 no ensino da educação básica, para que os discentes aprendam sobre os nossos ancestrais, as nossas memórias, e tenham consciência da opressão que sofremos até hoje no RN e em todo esse país chamado Brasil. Nos seus projetos pedagógicos e literários, convidem educadores e escritores indígenas. Juntem-se a nós contra o etnocídio. Pode passar. Ao EBT, e antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocá. Aí estou eu e meu povo levantando seus maracás, porque os nossos maracás são instrumentos sagrados, não são brinquedos, né? Aqui está um dos meus maracás. Auebeté, xerungueras, cunhangueras. Pode passar. Essas são algumas referências, viu? Pode passar. E terminamos por aqui. Aí sou eu com algumas manas do Mulherio, né? Num momento especial em São Paulo, quando a gente se apresentou no SESC de Pinheiros. Então, ao EBT, muito obrigada. Agora aí o EBT, Eva Potiguara. Antes de abrir para a ambiência, né, informamos que o link de frequência está no chat. Temos ainda uns 15 minutos, não é? Alguém gostaria de comentar, falar? O maracá é sagrado porque ele simboliza para nós a própria vibração da terra-mãe, certo? Esse aqui é feito de cuité, é uma espécie de coco, certo? Esse aqui foi feito pelos meus parentes Funiô. Ele também tem uma arte de macramé aqui, ó, que é uma arte milenar e com a fibra de timbira aqui, ó, certo? E sementes de algumas árvores. Nenhum maracá tem o mesmo som, nenhum. Certo? Nenhum tem. Então, não é um instrumento que a gente usa de maneira banal, de forma nenhuma. Então, para nós, ele é sagrado, porque é uma forma também de conexão vibratória com a Mãe Terra e todos os outros bichos e seres encantados. Vou ler aqui algumas mensagens no chat. Gliciane Soares, né? Ela escreveu aqui: ainda hoje há pessoas que estão procurando as características, entre aspas, dos índios que os europeus estabeleceram. Fui visitar uma comunidade indígena e uma colega fez um comentário dizendo, abre aspas, eles não têm muitas características de índios, não, fecha aspas. Eu fiquei pensando, né, segundo abre aspas, por que ela acha que as potiguaras precisam ser semelhantes aos indígenas da região norte? Eu acho que a própria pergunta já respondeu, né?
uma coisa que é muito importante saber é que nós indígenas que moramos no litoral fomos os primeiros povos a serem invadidos. Os indígenas que hoje você vê sofrendo lá no norte, o que eles estão sofrendo lá no norte, nossos antepassados sofreram há 300 anos atrás. Ou você acha que também lá não tem indígena com cabelo enrolado? Hein? Você sabia que muitas vezes o dono de uma casa grande pegava um homem que eles chamavam de reprodutor e botava ele para poder reproduzir com várias mulheres indígenas e negras? E vocês sabiam que os quilombolas foram criados inicialmente pelos indígenas, que conheciam os territórios, porque os negros não conheciam o lugar. Eles vieram raptados para cá. Os primeiros quilombos foram criados por indígenas. Só que quando eles fugiam juntos, e os indígenas viviam com eles, às vezes até anos e anos, se casavam entre eles. Por que vocês acham que dentro da Umbanda, que é uma religião que poderia se dizer a única religião brasileira, é a Umbanda, porque foi criada aqui nessa terra pindorama chamada Brasil, tem cosmovisões afro e indígenas? Porque você vê a Umbanda falando tanto de Jurema, que Jurema sempre foi uma entidade de indígena 10 mil anos atrás, porque tivemos relações interculturais com os africanos. Aí eu pergunto, se você tem um relacionamento com um africano, você se torna africana? Se você é uma mulher indígena e você tem filhos com esse homem, ele deixou de ser indígena, essa criança, porque ele também tem o sangue daquele homem? E onde é que fica seus genomas? Suas memórias que estão no seu genoma? Que, por sinal, a própria ciência já provou que nós trazemos no nosso genoma as memórias dos antepassados. E aí? Elas estão mortas? Que tal você repensar sobre isso também? Já ouviu falar que as aparências enganam? Natália escreveu assim, quando você estava falando no Maracá, né? Poxa, que forte! Então, um dia eu queria ter a honra de ganhar um maracá. É só você ir um dia numa festa de aldeia e dançar um toré. Participar do momento do toré, que é uma dança, para nós, sagrada. A gente dança quando está triste para ficar alegre. E a gente também dança como está alegre para se preparar quando estiver triste. A professora Charla, ela pergunta, por que os cocares são considerados sagrados? Olha só. Meus cocares estão todos ali. Primeiro, os cocares são diferentes. Existem povos que não usam cocares. Existem povos que só o homem usa cocá e a mulher não usa cocá, como o povo Munduruku. O povo Munduruku, só quem usa cocá são os homens. As mulheres usam tiaras de penas. O meu povo potiguara, tanto homem como mulher usa cocá. Os pataxós, as mulheres pataxós e os homens pataxó usam cocares. Cocares e o pataxó, eles têm uns cocares diferentes, porque essa primeira parte deles aqui é feita de palha. Aí depois vem as penas. Muitos deles têm palha e depois pena. Os cariri-chocó, eu acho lindo os cocares deles. São de palha, não são de penas. Por quê? Porque são pessoas mais no sertão, lá não tinha penas. Então, eles faziam os cocares de palha. E são lindíssimos. Parece coroas feitas de timbira. E também tem alguns casos, por exemplo, o povo Mura, do norte, lá de Rondônia, Mura, que é outra etnia, os cocares deles também são de palhas.
São lindos, 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 lindos. E são sagrados por quê? Porque tudo que lembra e a memória dos nossos ancestrais deve ser sagrado para nós. Por quê? Ao colocar na cabeça o cocá, ele pode estar significando para mim que eu não estou falando por mim. Eu estou falando com e junto com os meus ancestrais. Eu não estou falando apenas por mim e para mim. Eu estou falando com e por e com meus ancestrais. Então, existem algumas aldeias, por exemplo, Guarani, Guarani, nós temos 3 nações guaranis diferentes. Guarani Kaiowá, Guarani Yandeva e temos o Guarani Membiá. Então, são 3 nações Guarani, eles falam Guarani, mas eles têm culturas diferentes, viu? Entre eles, tá? Mas o cocá deles também é diferente entre eles. E alguns nem cocá usam. Tem o povo Unicuni ou Unicuim do Acre, que os cocares deles são enormes. São muito grandes. E bem coloridos. E eles tocam violão. Que aprenderam com os italianos. Eles têm corais com vozes e tocam violão. É muito gratificante você ver esse lado bom da interculturalidade. Porque os indígenas, eles não tinham violão. O violão veio da Europa. Assim como o maracá é nosso, vocês sabiam que o berimbau também é nosso? Vocês sabiam que a capoeira não é um jogo africano? Que a capoeira é um jogo, uma cultura dos povos indígenas? Isso vocês não sabiam. Mas isso vai ser para outras histórias. Só para você ter uma ideia também, eu vou agora contar uma coisa engraçada. Que até hoje acontece com o povo pataxó. Se um rapaz quiser casar com uma moça pataxó, porque assim, os indígenas pataxó, a partir de 14 anos, eles já podem se casar. Mas quem só casa se a moça aceitar. Então, a primeira coisa que ele faz é jogar uma pedrinha para ela. Joga uma pedrinha. Se ela pegar a pedrinha, é porque ela aceita namorar com ele. Se ela não pegar, nem chegue perto, porque ela não quer. Entendeu? Mas digamos que ela pega a pedrinha. Então, ela diz, então estou afim de namorar. Vamos namorar. Aí, quando ele pensa em casar, ele tem que dar para ela uma flor. Mas se ela não aceitar, porque ela não quer casar, só quer namorar e não quer nada sério com ele, não. Entendeu? Mas se ela aceita a flor, é porque quer casar. Então, para casar, tem que ter a roça, a sua própria roça. Então, o homem tem que fazer a roça de feijão, de macaxeira, de milho, tem que fazer a roça. Eles têm que construir a casa deles. E no dia do casamento, essa é a parte mais interessante do casamento pataxó. Ele tem que levar uma pedra nas costas que tenha o mesmo peso da noiva. Então, se a noiva pesa 50 quilos, ele tem que levar uma pedra de 50 quilos. Tá vendo? Se a noiva pesa 80, ele se vire para levar. Se ele tem que sair da casa dele com essa pedra, até chegar na casa da noiva com a pedra, ninguém pode ajudar. Ninguém. E chegando lá, cansado, miserável,
bota a pedra num canto e aí finalmente vão casar. E troca os cocares. Entendeu? Não tem isso de botar aliança no dedo, não, tá? Por que carregar uma pedra? Existe uma ciência milenar sobre essa coisa da pedra. Uma ciência ancestral. Porque muitas vezes, quando a aldeia era invadida, o homem tinha que carregar a mulher nas costas. E com a outra mão tentar matar o inimigo, com a mulher nas costas. Então, muitas vezes, ele tinha que ter força para isso. Então, ele tinha que mostrar que iria levar essa mulher nos momentos difíceis e não só nos bons. Então, o casamento do Pataxó até hoje é assim, viu? Quem quiser assistir um casamento de Pataxó, vá lá no sul da Bahia. Lá em Porto Seguro, que vocês vão ver. Então, gente, vamos aqui para as nossas palavras, né? Em nome da Secretaria Municipal de Educação do Natal, queremos agradecer à professora, pesquisadora Eva Potiguara, né? Agradecer também a cada professor, cada professora aqui presente, né? Agradecer desde manhã comigo a professora Márcia Betânia, né? Estamos moderando no turno da manhã, à tarde, participando de outro grupo, e agora à noite, não é?